Bom dia, hoje dia 3 de abril de 2026, sexta-feira santa. O texto bíblico de hoje, Mateus capítulo 27, versículos 1 a 2 e depois 11 até 61. Jesus é levado a Pilatos. Lembram? Ele foi julgado pelos sacerdotes e pelos estudiosos judeus. Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram os seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Jesus estava de pé diante do governador e este o interrogou dizendo: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Quem está dizendo isso é o Senhor." Mas quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: "Você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você?" Porém, Jesus não disse nada e o governador ficou muito admirado com isso. Em toda a festa de Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião, estava preso um homem muito conhecido, chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: "Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus que é chamado de Messias?" Pilatos sabia muito bem o que os líderes judeus haviam entregado Jesus, porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: "Não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele." Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltassem Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: "Qual dos dois vocês querem que eu solte?" "Barrabás", responderam eles. Pilatos perguntou: "Que farei então com Jesus que é chamado de Messias?" "Crucifica", responderam todos. Ele perguntou que crime ele cometeu. Aí começaram a gritar bem alto: "Crucifica." Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: "Eu não sou responsável pela morte deste homem. Isto é com vocês." E toda a multidão respondeu: "Que o castigo por essa morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos." Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheio de espinhos e a puseram na sua cabeça e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e caçoar, dizendo: "Viva o rei dos judeus." Cuspiam nele, pegavam o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para crucificarem. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram ao lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber, mas depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta, onde estava escrito com uma acusação contra ele: "Este é Jesus, o rei dos judeus." Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim: "Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construir em 3 dias, se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo." Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: "Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel."
não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao meio-dia, começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. Um oficial do exército romano e seus soldados, que estavam guardando Jesus, viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali, olhando de longe. Eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galiléia e o haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e Pilatos mandou que o entregassem a ele. Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho, e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo. Até aqui a leitura do texto de hoje, o texto que conta o momento em que Jesus carrega sobre seus ombros a culpa de toda a humanidade, a culpa pelos meus pecados e pelos seus pecados. A morte na cruz de Jesus significa que ele carregou por nós todos os nossos pecados. Ele, através da sua morte, nos deu o direito de alcançarmos a vida eterna através da fé naquilo que ele realizou. Jesus hoje está morto. Mas este era o plano de Deus. Ele precisava morrer para provar o seu poder. Jesus morreu para nos dar a salvação. E nós veremos como isso se realiza daqui a pouquinho, assim que ele ressuscitar e voltar a ser o grande rei, voltar a nos mostrar o seu poder e a sua glória, que nem Satanás teve condições de segurar Jesus na morte, pois a morte foi vencida pelo Rei da Glória, Jesus Cristo, nosso Salvador. Hoje é dia, certamente, de leituras tristes, dias que sofremos pela morte do nosso Salvador, mas também é dia de alegria, pois ele, com esse ato, tira de nós a carga pesada dos nossos pecados. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz que Jesus Cristo conquistou para nós com a sua morte, que comemoramos hoje, é isso mesmo. Comemoramos, lembramos da morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador. Porque se não fosse esse grande ato que Deus Pai, através de seu Filho, realizou para nos resgatar, estaríamos condenados à perdição eterna. Mas Deus, através de seu Filho, de sua morte, a qual lembramos hoje, faz o milagre da vida retornar para nós. Podemos agora sim ter a certeza que teremos acesso à vida eterna através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus proteja todos e que possamos comemorar a vitória de Jesus Cristo sobre a morte nos próximos dias. Bom dia.